Ensino religioso, ética e valores religiosos. Tipos de ética. Popularmente, existem diferentes tipos de ética. A gente já falou sobre isso. Tem a ética profissional e a ética religiosa. A ética profissional é definida como aqueles valores que nos orientam na conduta do nosso trabalho. Quando a gente vai fazer alguma coisa no que diz respeito ao trabalho, a ética profissional, a gente vai agir de forma correta. Por exemplo, se você vai ao mecânico, você espera que ele vá agir de forma ética com você, vai consertar realmente só o que está quebrado e lhe cobrar um preço justo. Isso é trabalhar de forma ética, né? Ética profissional. Já a ética religiosa, ela se refere ao conjunto de valores, de princípios que são relacionados às crenças de cada religião. E essa ética, ela serve para orientar a conduta e a prática dos seus fiéis, dos fiéis de cada religião. Toda a ética religiosa é igual? Ela é única? É a mesma para todas? Não, elas são diferentes. E a gente vai ver isso nas próximas telas do vídeo. Ética dos povos indígenas. Bem, os povos indígenas, eles têm valores muito interessantes, tá? Os valores éticos dos indígenas, eles são transmitidos por meio de histórias, de festas, ritos, músicas, danças, celebrações e outros costumes. Um dos princípios éticos mais importantes para os povos indígenas é a maneira respeitosa com a qual eles se relacionam com a natureza. Para eles, não tem separação entre ser humano e natureza e outros animais. Todo mundo faz parte da mesma coisa. Eles acreditam que tudo é sagrado, que todos juntos, seres humanos, as plantas, os animais, todos fazem parte de um sagrado, do todo sagrado. E eles dependem uns dos outros. De acordo com a ética indígena, a natureza precisa ser respeitada e cuidada, porque aí haverá equilíbrio e ninguém vai sair prejudicado. Também faz parte dessa ética o cuidado com as crianças e com os mais velhos. As pessoas mais velhas da aldeia, elas são admiradas e elas são respeitadas porque elas são consideradas fonte de conhecimento, de sabedoria. Para eles, é como se eles fossem os guardiões da memória e das tradições. Já as crianças, elas representam a continuidade do povo. Por isso, elas são tratadas com respeito e aprendem-se em todo instante. A todo momento, as crianças elas são ensinadas a várias coisas, porque elas serão os futuros guardiões do saber. Elas vão dar continuidade ao povo, àquele povo. E elas são educadas para ser independentes, ou seja, uma criança pequena ela já sabe fazer de um tudo dentro de uma aldeia e para respeitar os idosos e a natureza. Então, o respeito à natureza, para que exista equilíbrio no mundo, e o cuidado com as crianças e os mais velhos são os principais pontos da ética dos povos indígenas, nossos povos originários. Ética no budismo. A ética no budismo ela é inspirada nos ensinamentos do Buda, que é o líder maior, a figura que dá o exemplo no budismo. Depois de meses meditando numa floresta, no nordeste da Índia, Siddhartha Gautama alcançou a iluminação. O que é a iluminação? É o despertar da realidade. Os budistas eles acreditam que depois que o Buda recebeu a iluminação, compreendeu a verdadeira natureza e o sentido da vida. Depois que ele alcançou a iluminação, ele deixou de se chamar Siddhartha e começou a se chamar Buda. O budista ele deve ter amor e compaixão pelos seres humanos. Então, a ética budista ela é alinhada nisso. Tem que ter compaixão, tem que ter amor pelo próximo. Olha aí, é muito parecida com o cristianismo, né? E com todos os seres humanos. Tem que ser caridoso. Se o budista for assim, ele vai ser uma pessoa melhor, de caráter melhor. Então, a ética no budismo, ela é inspirada nos ensinamentos de Buda e tem a ver com compaixão com os seres humanos, ter amor ao próximo. Ética no judaísmo. A ética no judaísmo, ela é ensinada através dos muitos escritos. A religião judaica tem vários registros escritos. É uma religião muito rica em livros, em escrituras. No judaísmo, tudo que existe para eles provém de Deus. Logo, se um judeu ele se diz religioso, significa que ele cumpre as leis de Deus. Segundo a Torá, que é o livro, um dos livros dos judeus, todos os seres humanos estão sujeitos a não fazer o bem. Todo mundo pode se desviar, certo? Da vontade de Deus. Mas, se a pessoa seguir os mandamentos de Deus, que são aqueles, os 10 mandamentos que a gente conhece, a pessoa ela passa a ser uma pessoa com a ética, uma pessoa
que segue realmente, que é um judeu de verdade. E a justiça social, ela faz parte da ética judaica. Então, assim, é fundamental para o judeu ser caridoso e combater a miséria, combater a pobreza. A vida do povo judeu é guiada por muitas regras morais. Então, a ética é algo muito importante para eles. Resumindo, devem seguir a lei de Deus e ser honesto, generoso, respeitar os pais, ter vontade de ajudar. Se seguir a lei de Deus, os 10 mandamentos, né, já vai ser tudo isso, porque não rouba, não mata, não trai. Então, seguindo as leis de Deus, a pessoa já será um bom judeu. Ética no cristianismo, essa todo mundo sabe, mas não custa repetir. Eu coloquei a figura bonitinha, uma pintura em que Cristo cura os doentes, né? Um óleo sobre tela. O amor ao próximo é considerado um dos mais importantes princípios da ética cristã. Na verdade, o amor ao próximo, ele é o mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo, é o mandamento maior. E se o cristão ele segue esse mandamento, se ele ama o próximo, ele vai ser caridoso, ele vai ser honesto, ele vai ser respeitoso, ele vai entender o outro, vai se colocar no lugar do outro. Então, a ética cristã ela é totalmente baseada nesse valor. Obviamente, o cristão também segue aquelas regras lá dos 10 mandamentos, que é igual aos 10 mandamentos dos judeus. Não roubarás, não matarás. Mas se você ama o próximo, né? Se você tem amor pelo próximo, é óbvio que você não vai roubar, é óbvio que você não vai matar, não é verdade? Então, a ética cristã, ela está baseada nisso. Se houver amor ao próximo, pronto. Você vai tomar as decisões corretas e você vai agir de forma ética. Isso é muito importante para o nosso entendimento. Se vocês observarem, em todas as religiões se fala em ter ética com o outro. O judaísmo fala em ser caridoso, o budismo em amar ao próximo, os indígenas em respeitar os mais velhos, as crianças e a natureza, ou seja, respeitar todas as coisas ao seu redor, né? Todas essas religiões que eu falei aqui, elas falam em respeito ao outro, respeito ao próximo. E isso nos traz ao próximo tema, que tem tudo a ver com o que a gente estudou agora. Essa semana é a semana da inclusão. Todo dia é dia de inclusão, tá? Mas a gente trabalha esses assuntos, às vezes, por semana, por data. Por quê? Para que vocês entendam a importância de incluir dentro dos nossos círculos sociais as pessoas que, para a gente, são diferentes. Se você tem um colega que fisicamente é diferente de você, não significa que ele não possa ser seu amigo ou brincar com você. E é isso que é importante que vocês entendam. Hoje vocês aprenderam a importância da ética nas religiões. Todas elas falam da importância do comportamento. Os comportamentos eles são corretos e respeitosos. É importante a gente levar esses conceitos para o dia a dia. Não adianta você dizer, tia, eu sou budista, e você tem um coleguinha que está na cadeira de rodas e você não chama ele para brincar ou não chama ele para o seu grupo porque ele é diferente. É importante a gente mudar isso dentro da gente. A gente deve entender que nós devemos mudar essas ideias, esses julgamentos que estão dentro de nós. Respeitar o outro significa incluir, fazer com que as pessoas que são diferentes de nós estejam no nosso dia a dia. Até porque não tem nada demais em ser diferente. Todos somos humanos da mesma forma. Quero que vocês assistam esse vídeo para entender um pouco mais sobre o que eu falei. I pick up a broken comb, run it through my thin gray hair. Though I don't have any plans tonight, I'm not going anywhere. Well, I should have seen this coming. Come on. Don't know why I'm surprised. When the best of us steps up, our nation stands a little taller.
Acessibilidade. Várias crianças brincam de bola numa vizinhança. Uma criança com cadeira de rodas percebe que não é chamada e não participa. E de longe, triste, vê uma criança com a bola. Um tempo depois ele recebe uma bola na porta da casa dele. E percebe que a turma da sua rua sentou em cadeirinhas com rodas para incluí-lo nas suas brincadeiras. Assim o garoto entende que eles querem sua amizade e os outros também entenderam que sempre é possível incluir quem é diferente. Então, galera, é isso. Pensem, mudar os nossos conceitos nos faz agir de forma ética e a gente ainda transforma o mundo em algo melhor, tá bom? Beijos!